Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa videoaula, que hoje nós iremos resolver a questão número 46, que caiu no Enem em 2016. Então, sem enrolação, vamos lá. Pessoal, a questão 46, ela inicia assim. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo-resina. Já vamos circular ela aqui. De capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol. Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz por quê? Pessoal, para quem ainda não entendeu, vou fazer um resumo aqui. Então vamos supor que você foi atingido por um spray de pimenta. Por que pimenta, pessoal? Porque essa capsaicina é um princípio ativo que contém principalmente na pimenta malagueta, tá? Então aquela sensação de ardor quando você come uma pimenta malagueta é devido à capsaicina, tá bom? Aí você foi atingido com spray de pimenta, isso aqui bateu no seu olho, você tentou utilizar água para lavar e remover esse spray de pimenta, e isso vai ser totalmente ineficaz. Ele quer que você responda o porquê, né? De acordo aqui com as alternativas. Pessoal, vamos analisar o seguinte. Ele disse que ela é uma oleoresina. Então, isso daqui é um óleo, composto oleoso, certo? Pessoal, qual é a característica dos óleos? Eles são apolares, certo? E a água, pessoal, é o quê? Opa, deixa eu apagar aqui. A água, pessoal, é um composto polar. Vocês se lembram daquele experimento que alguns professores realizam, né, para demonstrar para os seus alunos essa parte aqui conceitual? Ele coloca um pouco de água no fundo do copo, então ele fica aqui, e depois ele vai lá e coloca um pouco de óleo. Isso daqui se mistura, pessoal? Ou será que se transforma aqui em duas fases? Isso aqui, pessoal, não se mistura, porque o óleo é apolar e a água é polar. Isso daqui, pessoal, tem a ver com as interações intermoleculares, tá bom? Mas uma dúvida muito frequente dos alunos é como que eu identifico se uma molécula ela é polar ou apolar, Richard? Mas antes da gente se aprofundar um pouco mais, vamos já responder qual alternativa aqui, que só isso já é o suficiente para a gente saber qual alternativa que é a letra B. A solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa. Por quê? A oleoresina é apolar, a água é polar. Então é óbvio que vai ter uma dificuldade, né, para remover esse spray de pimenta com água. Então, se você tiver sofrer um ataque, né, com spray de pimenta, você tem que passar um composto que é apolar. Você tem que lavar, passar um óleo, né, nos seus olhos aí para remover, dificultando sua remoção. Então é a letra B, tá, pessoal? Letra B aqui. Nos aprofundar um pouquinho mais aqui, porque vários alunos têm dificuldade nessa parte aqui do conteúdo. Eu vou pegar como exemplo a molécula de água, certo? Pessoal, a molécula de água está aqui. Como que eu sei se ela é polar ou apolar? Você tem que analisar a geometria molecular e você tem que considerar também a eletronegatividade. Como assim, Richard? Eu ainda não entendi. Pessoal, a geometria molecular, como é que você vai determinar ela? Nesse caso aqui, eu já sei que ela é uma molécula angular. Por quê? Você tem um átomo central aqui, que é o oxigênio, e você tem dois átomos ligados a esse átomo central, que são esses hidrogênios, certo? Sempre que você analisar assim, você vai colocar um A para o átomo central e para os elementos que estão ligados a esse átomo central, quantos que você tem aqui? 2. AX
2. E você tem que analisar também os pares de elétrons. Nesse caso aqui, você tem 2, certo? Vou fazer aqui com a caneta azul para você conseguir identificar. Então, você vai representar por AX2E2. Toda molécula que tiver esse padrão, AX2E2, ela será angular, certo? Então, se ela é uma molécula angular, ela vai ter que ter essa geometria aqui, certo? Ela vai formar um ângulo aqui. Mas só que só isso não basta, você tem que analisar também a eletronegatividade. Eu vou ensinar aqui para vocês um macete para vocês nunca se esquecerem. É o seguinte, fui ontem no clube brasileiro e só conheci pessoas honestas, certo? Richard, o que você quer dizer com isso? Aqui, pessoal, é o elemento mais eletronegativo, é o flúor, certo? E o menos eletronegativo de todos esses é o hidrogênio, tudo bem? Então, analisando aqui a molécula de água, qual desses elementos que é o mais eletronegativo, o oxigênio ou o hidrogênio? Analisando aqui, nós vemos que o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Então, aqui, pessoal, ele vai atrair todos os elétrons para ele. Como assim, Richard? Eu ainda não entendi. Eu vou redesenhar aqui a molécula de água para ficar mais compreensível ainda. O que vai acontecer aqui, então? O átomo de oxigênio, como ele é mais eletronegativo, e a eletronegatividade, pessoal, é a capacidade do elemento de atrair elétrons para ele. Então, ele vai ficar com uma densidade bem alta de elétrons aqui no oxigênio, ele vai ficar mais gordinho ali. E os hidrogênios vai ficar com a deficiência de elétrons. Então, aqui vai ficar com a densidade de carga negativa. Por quê? Porque o elétron tem carga negativa. E nos hidrogênios, você vai ficar com a densidade de carga positiva. O que isso tem a ver com a polaridade, Richard? Aqui agora, pessoal, você vai ter o que nós chamamos de um momento de dipolo. Porque se ele está atraindo os elétrons para cá, nesse sentido, você vai ter um momento de dipolo elétrico. Então, essa região aqui da molécula, você tem uma densidade positiva. Essa região aqui de cima, você tem uma densidade negativa. Eles não se anulam, tá? Então, nesse caso aqui, a molécula, sempre que você tiver um momento de dipolo que seja diferente de zero, ela será polar. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, essas questões de polaridade, né, elas estão muito relacionadas com as forças intermoleculares. Então, isso daqui é um conteúdo importante, que é muito cobrado no ensino médio e que cai com frequência nos vestibulares. Tudo bem? Pessoal, essa é a videoaula de hoje. Espero ter te ajudado de alguma forma. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários para a gente ir analisando quais que são as principais dúvidas, as principais dificuldades de vocês, para a gente trazer mais conteúdos aqui para o canal, tá bom? Muito obrigado, um bom final de semana a todos e até a próxima.